Então, pessoal, a gente vai dar sequência na nossa disciplina, tentar cumprir com pelo menos o sistema de custeio baseado em atividades que a gente começou a ver no final do ano passado. Então, a gente vai fazer uma revisão, faz mais alguns exercícios e daí a gente já dá sequência no restante dos conteúdos da nossa disciplina. Só para contextualizar, então, pessoal, a gente estava vendo no final do ano passado que o sistema baseado em atividades, então, ele é uma forma mais, de certa forma, um pouco mais completa do que a gente tinha visto anteriormente com os outros métodos de custeio, porque os outros métodos, eles possuem algumas falhas, entre elas o método de custeio para absorção. Ele é um método que tem uma falha importante na divisão dos custos, os custos indiretos de fabricação, e no método de custeio variável, então, a gente está falando de um método de custeio que ele é muito específico para cada um dos negócios, e daí você tem que, inclusive, você não pode utilizar ele para nenhum tipo de livro contábil. Então, o método de custeio baseado em atividades, ele já é um pouco mais aceitável, porque ele é um pouco mais aceitável nos livros contábeis, porque ele ajuda a fazer a divisão dos custos indiretos de fabricação, que é um dos principais problemas do custeio por absorção. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente vai tentar entender por que utilizar as atividades, ou o tempo das atividades das empresas, auxilia a fazer, não tempo, né, na verdade, utilizar alguns critérios dos custos indiretos para fazer a distribuição deles de uma forma um pouco mais precisa do que o método de custeio para absorção. Então, nesse exemplo aqui, uma empresa ela produz dois produtos, é uma empresa de café, ela tem produto, um café solúvel e um café em grãos. Para isso, então, ela tem o custo de matéria-prima, ela sabe específico por unidade para cada um dos produtos. Ela sabe, então, que para o café solúvel ela gasta R$ 2 por unidade para produzir, com matéria-prima, e café em grãos R$ 1,50 de matéria-prima por unidade. Mão de obra, então, vai ser R$ 3 para café solúvel e R$ 2,50 para café em grãos. Totalizando, então, em custos variáveis unitários, café solúvel está em R$ 5 e café em grão está em R$ 4. Depois, o exercício ainda diz que os custos indiretos de fabricação dá um total de R$ 7.000. Então, a empresa ela já tem um controle e depois, analisando por entrevistas, análises e outros quesitos, a empresa, então, ela percebeu que ela consegue ter uma discrepância por atividade que ela realiza. Então, ela sabe que R$ 3.000 desses R$ 7.000 são específicos para fazer a inspeção da matéria-prima, R$ 1.000 é específico para fazer, então, a programação da produção, R$ 2.200 para processar os produtos e R$ 800 para fazer o despacho. Depois, realizando outras análises, então, indo um pouco mais dentro das atividades dessa empresa, ela percebeu, então, que para cada uma dessas atividades realizadas e os custos que a empresa possui, ela sabe, então, distinguir o quanto que foi específico para cada um desses produtos. Então, ela sabe o quanto que foi para café solúvel e quanto que foi para produção de café em grãos. Então, café solúvel, de acordo com as atividades, ela sabe, por exemplo, que o número de lotes inspecionados e armazenados, ela armazenou, então, em quantidade 350 vezes para café solúvel e 150 vezes para café em grãos. Programação, então, foi 10 para café solúvel e 6 para café em grãos. Número de horas de processamento de produtos, ela fez 20 vezes ou 20 horas para café solúvel e 9 horas para café em grãos. Por fim, quantidade de produtos que foram despachados, 420 para café solúvel, 180 para café em grãos. Então, isso aqui já é um critério que a empresa ela conseguiu demonstrar de como é que ela fez essas atividades que são relativas aos seus custos indiretos. Outras informações, a empresa ela sabe quanto que ela produziu, ela sabe quanto que ela vendeu e o preço médio para cada um desses produtos. O que o exercício está pedindo, então, é começar, então, fazendo o valor dos custos indiretos de acordo com o custeio baseado em atividades, o cálculo do custo unitário e um demonstrativo de resultados. Então, para começar o exercício, pessoal, a gente começa lá fazendo uma análise com base nos custos indiretos de produção. Então, nos custos indiretos, a gente vai dar uma analisada de como é que foi, como é que a gente vai fazer a distribuição das atividades.
O exercício disse, então, que ela sabe o quanto é que foi para cada uma delas. Inspeção de matéria-prima, programação da produção, processos de produção e o despachar desses produtos. Ela sabe o quanto é que foi para cada um. O direcionador a gente tem que visualizar de acordo com o que foi proposto. Então, por exemplo, para a atividade de inspeção de matéria-prima, você tem que analisar o quanto que foi inspecionado de cada um dos produtos. Número de lotes inspecionados e armazenados, a gente sabe que foi 350 para café solúvel e 150 para café em grãos. Dessa forma, a gente tem, digamos, um total de vezes que foram inspecionados, foram 500 vezes que a empresa inspecionou, tanto faz qual tipo de produto. Depois, continuando, com horas de programação, foram 16 horas totais de programação, 29 horas de processamento de produtos e 600 vezes que a empresa despachou produtos. Então, você tem uma noção do que foi o total, o que você precisa saber agora, o quanto que representa para cada um dos produtos. Se eu quiser saber para café solúvel, por exemplo, eu preciso analisar o quanto que representa. Essas 350 vezes que foram inspecionados produtos, do total de 500 vezes que foram inspecionados produtos no geral. Então, 70% das vezes onde eu inspecionei produtos na minha fábrica, 70% foi para café solúvel e 30% foi para café em grãos. Se eu fizer isso para todos, analisando a proporcionalidade, eu sei então que, por exemplo, eu fiz 70% dos despachos foram para café solúvel, 30% para café em grãos. Horas de programação. Eu programei 62,5% foi programação para café solúvel e 37,50% foi para café em grãos. Então, aqui eu já tenho uma ideia da proporcionalidade das atividades que eu realizei para cada um dos produtos. Para isso, então, isso vai me ajudar a fazer a distribuição desses custos indiretos. Por exemplo, R$ 3.000 que foi utilizado para fazer a inspeção de matéria-prima, eu sei que desse total, somente 70% foi para café solúvel. Então, 70% vezes R$ 3.000, R$ 2.100 para café solúvel e 900 para café em grãos. Agora eu vou utilizar a mesma proporcionalidade que eu fiz aqui das atividades para cada um dos produtos, vou pegar essa proporcionalidade e multiplicar pelos valores de cada uma das atividades. Como aqui já está em ordem, pessoal, pode ser que nos exercícios, na prova, ou qualquer outro exemplo que eu dei para vocês, não fique em ordem, tá? Então, aqui eu estou colocando em ordem para facilitar. Então, eu sei, por exemplo, que para programação da produção, vem logo em segundo aqui, então eu consigo jogar esses valores diretamente nessa minha coluna aqui. Inclusive, aqui eu só fazer um somatório. Então, eu sei o quanto que foi da divisão específica para cada um dos produtos. Eu sei que para programação foi 625 para café solúvel, processamento foi 1.517 e despacho foi 560. Isso totaliza, então, para café solúvel, um valor de R$ 4.800. Desse total de 7.000, foi para café solúvel e 2.197 foi para café em grãos. Então, aqui eu já tenho uma ideia de como é que foi a divisão dos meus custos indiretos de acordo com as minhas atividades. Acho que até aqui, pessoal, todo mundo deve lembrar do final do nosso ano passado, né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bem tranquilo? O que vocês acham? Todo mundo conseguiu lembrar esse finalzinho aqui do ano passado, pessoal? Legal. Obrigado, Camila. Obrigado, Rafael. Dando sequência, se a gente subir, então, quer dizer, se a gente voltar no que o exercício pediu, cálculo do custo unitário para cada um dos produtos. Então, custo unitário, como todo mundo deve lembrar, é o total dos custos fixos, dos custos diretos e dos custos indiretos, ou custos fixos ou custos variáveis. Então, não importa. Você tem que fazer o total de todos os custos, sendo fixos, sendo diretos ou indiretos. Nesse caso, a gente já viu custos indiretos, então esse aqui a gente não precisa mexer de nenhuma forma, mas custos diretos ainda faltam. Então, custos diretos, a gente consegue fazer um rastreamento mais fácil por produto, então não tem nenhuma dificuldade. Eu sei que para fazer um café solúvel, eu gasto com matéria-prima R$ 2 por unidade, eu preciso saber só quantas unidades eu produzi. Então, o exercício diz para mim que eu produzi 600 unidades de café solúvel e 450 de café em grãos. Então, 600 unidades de café solúvel vezes R$ 2 por unidade, gastei R$ 1.200 com matéria-prima para café solúvel.
Mão de obra é R$ 3 por unidade. R$ 3 vezes, salvo engano, 600. Então, aqui eu acho que eu preciso fixar. Então, R$ 3 vezes 600, 1.800. Se eu fizer o somatório desses dois, então, somatório de 1.800 e 1.200, eu sei, então, que custos diretos para a confecção de café solúvel, um total de R$ 3.000. Faço a mesma coisa com café em grãos. Então, 1,50 vezes 600 unidades, não foi 600. 450 unidades vendidas. Então, 675 de matéria-prima, 1.125 de mão de obra. Um total de 1.800. Então, 3.000 e 1.800. Eu gastei esse aqui, então, específico para cada um dos produtos. Beleza. Então, total de custos diretos para café solúvel, R$ 3.000. Então, eu já calculei isso na parte anterior. Então, custos diretos, 3.000. Custos para café em grãos, 1.800. Então, custos indiretos, eu fiz anteriormente, 4.800 para café solúvel e 2.197 para café em grãos. Um total, então, para café solúvel de 7.802,24 e para café em grãos, 3.997,76, certo? Se eu tenho a intenção de saber, então, custos unitários com base nos meus custos para cada um dos produtos, eu consigo pegar esse total, dividir pela quantidade dos produtos que foram produzidos. Então, se eu produzir 600 unidades de café solúvel, então eu pego 4.800, não, 7.802,24 dividido por 600 unidades produzidas, R$ 13. Se eu faço isso para café em grãos, então 3.997 e 76 dividido então pelas 450 unidades produzidas, 8,88. Então eu já sei custos unitários por produto. Eu sei que para produzir então café solúvel eu tenho que gastar R$ 13 por unidade e café em grãos R$ 8 por unidade. Daí qualquer valor acima disso que você cobra de preço, então em tese, você já teria uma margem de lucro. O que mais? Deixa eu só fazer uma análise. Por exemplo, se vocês quiserem saber a proporcionalidade dos custos. Isso aqui já é uma parte mais gerencial, caso a gente queira fazer algum tipo de análise sobre isso. Só fazer isso porque bateu uma curiosidade agora. Deixa eu colocar em percentual. Isso. Então, pessoal, só para ter, inclusive é uma das vantagens do método de custeio por atividade, o custeio ABC, porque ele ajuda a gente a ter uma noção sobre como é que andam, então, os nossos custos específicos, os custos para cada um dos produtos, seja eles diretos ou indiretos. Então, nesse caso, eu já consigo ter uma ideia de que 38,45% dos meus custos para café solúvel, eu sei que foi de custos diretos. Então, eu consigo ter uma certa rastreabilidade. E eu sei que 61% dos meus custos para café solúvel é em custos indiretos. Então, aqui a gente já tem uma noção de como é que a empresa, de como é que anda a distribuição dos custos por produto. Então, aqui é só uma forma da gente ter mais um critério para análise dentro da nossa empresa. O que mais? E o exercício pede, então, para a gente analisar o demonstrativo. O que mais que eu fiz aqui que agora não estou lembrando? Não, acho que isso aqui não serve para nada. Então, deixa eu deletar isso aqui. O exercício pede para elaborar o demonstrativo de resultados. Então, o demonstrativo já está aqui, mas deixa eu dar uma diversificada. Então, receita de vendas. Receita de vendas, a gente tem que pegar a quantidade dos produtos que foram vendidos. Só para relembrar aqui, pessoal, pode ser que algumas pessoas ainda tenham dúvidas, mas por que a gente utiliza nos custos, por que a gente utiliza quantidade produzida e não quantidade vendida? Já que se a gente for analisar no custeio, no custo de mercadoria vendida, do nosso demonstrativo, a gente só usa a quantidade vendida. Quem que consegue responder essa? Quem que lembra dessa?
Por que a gente usa, na análise dos nossos custos, a gente analisa com base na quantidade produzida, não na quantidade vendida, já que a quantidade vendida é o que vai para o demonstrativo. Quem consegue responder essa, pessoal? É bem simples. Você sabe que eu só fiz essa pergunta porque eu precisava. Cadê? Deixa eu ver. Eu precisava ter uma noção que vocês estavam vivos aí, né? Nenhum voluntário? Algum chute, pelo menos? Porque os custos de... Esses custos de produção tem que levar das quantidades, tudo tem que levar em consideração porque ele varia de mês para mês, de período para período. Eu acredito que seja isso. Ele varia, mas ele tem uma resposta mais curta do que isso. Pessoal, se vocês lembram das aulas anteriores, o que a gente está fazendo, o cálculo que a gente está fazendo, a gente está tentando analisar. Primeiro, a gente começa com a análise dos estoques. Então, imagina o seguinte: esses produtos eles só vão ser vendidos a partir do momento onde esses produtos entraram no estoque. Pô, assim, se vocês vão analisar quando esses valores eles entram, quando vocês terminam de elaborar um produto, tá certo. Às vezes o cliente está na tua frente, você já vende diretamente para ele. Mas, em tese, esse produto, quando ele termina de ser produzido, então você agregou todos os elementos para a produção daquele produto, só que antes dele sair da sua fábrica ou da sua empresa, você primeiro considera ele como estoque. Então, você considera que esses produtos, essas 600 unidades e 400 unidades de café solúvel e café em grãos, eles pararam em estoque, e daí eles só vão ser considerados custo de mercadoria vendida a partir do momento onde eles foram vendidos. Então, antes de você vender, antes de você considerar o resultado, você considera ele como estoque primeiro. Então, a quantidade produzida de 600 e 450 são esses valores que você considera para elaboração dos seus custos unitários. Então, primeiro vira estoque. Então, 600 unidades primeiro virou estoque, depois eles foram vendidas. Só 550 foram vendidas. Então, 50 unidades ficaram em estoque. Então, por isso que primeiro a gente começa com quantidade produzida, depois, no resultado, a gente analisa quantidade vendida. Certo? É um pouco do que o Rafael mencionou, só que a gente tem que considerar a questão relativa aos estoques primeiro. Então, no demonstrativo, a gente vai considerar que a gente vai pegar os valores primeiro, quanto que foi vendida, então, para café solúvel foram 550 unidades, a um custo unitário de R$ 13 por unidade. Então, R$ 13 de café solúvel vezes 550, 7.152,05. Aqui não deu um valor certinho, que provavelmente aqui é 13,000 e alguma coisa. Quer ver? Ó? Isso, 13,004. Como a gente arredondou, fica R$ 13. Mas a princípio, esse 0,4 multiplicado por 550 unidades, fecha então 7.152,05. Então, receita de vendas foram 550. 550 multiplicado por R$ 20, que é o preço. R$ 11.000, então, de café solúvel, menos o custo de 7.152, eu tive um lucro bruto de 3.847,95. Para café em grãos, eu tive uma receita de 6.750, porque eu pego 450 vezes 15, subtraio os custos de mercadoria vendida, então no valor de 8,88 para café em grãos, vezes 450, 3.997,76. Isso me sobra, então, um lucro para café em grãos de 2.752,24. Então, de uma forma geral, eu tenho receita de vendas no valor de 17.750, menos custos, eu tenho um lucro bruto de 6.600, de uma forma geral. Porque eu não consigo dar sequência em despesas, impostos e outras coisas, porque o exercício não ofereceu. Então, a gente termina o exercício com o lucro bruto para cada um dos produtos e o total, certo? Dúvida aqui, pessoal, para o exercício?
Todo mundo conseguiu lembrar por que a gente, cada uma das etapas do custeio ABC? Ou ficou alguma dúvida? Legal. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem. Eu sei que vocês estão quietinhos, às vezes é o começo da nossa disciplina de novo, o recomeço da nossa disciplina. Mas se tiverem dúvidas, perguntem. Porque agora, nesse exato momento, eu vou passar uma atividade para vocês. Deixa eu puxar ela aqui. Deixa eu enviar essa atividade. Acho que eu envio pelo WhatsApp, ele fica mais rápido, mas eu posso projetar aqui também para a gente resolver ele daqui a pouco. Deixa eu passar no WhatsApp ali para vocês, rapidinho. Deixa eu puxar a atividade para cá, eu já mostro para vocês. Tá. Pessoal, então eu já enviei para vocês ali no WhatsApp uma atividade de método de custeio. Aqui, então, é para a gente ter uma noção de como é que ficaram, então, a nossa compreensão sobre os métodos de custeio. A princípio, hoje a gente vai começar, então, a fazer o método de custeio baseado em atividades, porque é o que a gente está vendo agora. Mas o exercício, ele também dá uma noção dos outros dois métodos, o método de custeio por absorção e o método de custeio variável. Para começar, então, deixa eu explicar aqui como é que é esse exercício. Ele não é avaliativo, tá, pessoal? Eu não vou cobrar ele para vocês entregarem, mas eu preciso que vocês tenham pelo menos uma noção do que a gente está querendo quando a gente realiza essa atividade. Primeiro, então, pessoal, essa atividade ela fala o seguinte: uma empresa ela produz dois produtos, é uma empresa de laticínios, ela faz requeijão cremoso e queijo parmesão. Então, ela já sabe, então, quais foram os custos para cada um dos produtos. Ela sabe que matéria-prima ela gastou cerca de R$12 para requeijão e R$18 para queijo. Claro, que unitários, né? A gente não precisa nem dizer que são custos diretos por unidade. Mão de obra, então, R$6 para requeijão e R$3 para queijo. Então, aqui você já tem uma ideia do rastreamento dos custos em relação à matéria-prima e mão de obra por produto. Os custos indiretos totalizaram um valor de 54 mil. Depois, analisando, a empresa percebeu que os custos foram esses para cada uma das atividades dos custos indiretos. Então, esses 54 mil foi dividido em inspecionar a matéria-prima, armazenar matéria-prima, controle de estoques, processamento dos produtos e controle dos processos. R$8.000 para inspeção, R$6.000 para armazenamento, 5 mil para controle de estoques, 15 mil para processamento de produtos e 20 mil para controle dos processos. Essas atividades, então, elas ajudam, elas facilitam a gente ter uma ideia dos custos indiretos por produtos. Então, resta a gente saber, então, como é que a gente faz a distribuição para cada um deles. Então, em requeijão e queijo, a gente sabe, ou tem uma ideia, com base nas atividades que foram realizadas para cada uma delas. Por exemplo, eu sei que eu fiz quantidade de inspeção, se eu analisar que a atividade de inspecionar a matéria-prima gastou R$8.000, eu sei que 15 vezes eu inspecionei requeijão e 60 vezes eu inspecionei queijo. Com relação a armazenamento de matéria-prima, eu armazenei, deixa eu ver, salvo engano é aqui, número de pedidos de matéria-prima, número de horas de processamento de produtos, dedicação de tempo, isso. Então, transporte de matéria-prima é o número de, ajuda a gente a ter uma ideia sobre armazenamento. Então, armazenamento gastou R$6.000 e eu tive que armazenar, ou fazer o transporte de matéria-prima 210 vezes para requeijão e 295 para queijo. E assim vai. Seguindo a mesma lógica, inclusive nessa atividade está seguindo uma ordem, acabei de verificar que ele segue uma ordem. Se a gente fizer essa ordem, a gente vai analisar a proporcionalidade para cada um deles e depois multiplicar por esses valores para ter uma ideia de quanto é que foi para requeijão e o quanto que foi para queijo, certo? Depois, outros dados da atividade. Quantidade produzida foi a mesma coisa do que foi vendido. Então, eu produzi e vendi requeijão 6.000 vezes para requeijão e 3.000 vezes para queijo. O preço para cada um deles é de R$30 para requeijão e R$41 para queijo, certo? O exercício, então, ele vai pedir para analisar todos esses elementos com base nos métodos de custeio, entre eles o método de custeio por absorção e o método de custeio variável, mas por enquanto não vem ao caso, a gente vai deixar isso aqui para depois.
Mas a gente vai começar, então, pelo método de custeio baseado em atividades. Pessoal, respondam, então, de acordo com o método de custeio baseado em atividades, essa atividade e daqui a pouco a gente corrige. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem perguntar. Só para deixar claro, pessoal, talvez nem sei se todo mundo pegou a lógica do que a gente quer com esse método de custeio baseado em atividades, eu quero que vocês, então, realizem análise dos custos diretos e indiretos, do custo unitário, e, se possível, dá para fazer, então, pelo menos o começo de um demonstrativo de resultados. Mesma coisa que a gente fez nessa atividade. Tá bom? Mesma coisa. Analisar os custos e depois fazer o demonstrativo. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta. Tá, pessoal, vamos corrigir. Então, pelo menos essa parte do método de custeio baseado em atividades. Deixa eu puxar a planilha aqui para vocês. Tá. Pessoal, então, o método de custeio baseado em atividades, a gente vai tentar entender. Puxar aqui. A gente vai tentar entender, então, quais foram os custos baseados nas atividades da empresa para fazer a distribuição dos custos indiretos de fabricação e depois chegar no custo total unitário para cada um deles. Então, o primeiro exercício, ele deixa para a gente quais foram os custos diretos de fabricação entre matéria-prima e mão de obra. Depois, o exercício mostra para a gente quais foram os custos indiretos de fabricação, de acordo com as atividades. Então, a gente tem uma ideia de quanto é que foi para inspecionar material, para controlar produto, processar os produtos, entre outros, que totaliza o valor de R$ 54 mil. Depois, as atividades, então, para cada um dos produtos, entre requeijão e queijo. E depois o exercício demonstra para a gente quanto que teve de produção e venda e o preço para cada um deles, certo? Então, para isso, para a gente começar, a gente tem que saber quais foram os nossos custos diretos e indiretos para a gente chegar, então, nos nossos custos totais. Os custos indiretos, a gente tem que, então, fazer a distribuição das nossas atividades para os produtos de requeijão e de queijo. Então, para isso, a gente vai pegar sempre a proporcionalidade de acordo com as atividades. Para a atividade, então, de inspeção de matéria-prima, foram inspecionados, então, um total de 75 vezes entre requeijão e queijo. Foram transportados 505 vezes entre os produtos de requeijão e queijo. Pedidos, então, foram 260 entre os produtos. Processamento foram 10 mil horas e... 10 mil horas, não, 10 mil vezes... 10 mil horas. E dedicação, então, de engenheiros foram 200 vezes para cada um dos produtos, entre os produtos. Então, se a gente fizer a proporcionalidade de requeijão e de queijo, a gente vai ver, então, sempre pegando quantas vezes foram realizadas as atividades para requeijão, sobre o total, a gente tem uma proporcionalidade. Então, a gente, analisando e fazendo para cada um deles, a gente tem esses percentuais. Pegando esses percentuais e multiplicando de acordo com as atividades, para cada uma das atividades referentes àqueles custos, então a gente vai pegar o valor, por exemplo, de R$ 8.000 que foi para a inspeção, pega, então, o percentual específico do que foi para a inspeção, que seria esse 20% para requeijão, multiplica por R$ 8.000, acha-se, então, um valor de... Deixa eu aproximar aqui. Acha-se, então, um valor de R$ 1.600 para inspeção, para atividade de inspeção específico para requeijão. Faço isso para todos os custos, de acordo com o percentual que eu analisei para cada um deles, multiplico pelo custo relativo a cada uma das atividades, e depois eu consigo totalizar. Então, totalizando custos indiretos específicos para requeijão, dá um valor de 17.402, e para queijo de 36.597,26 centavos. Então, eu sei os custos indiretos específicos por produtos. Depois, a gente retorna, então, para os custos diretos, que a gente consegue fazer o rastreio mais fácil. Então, R$ 12 vezes a quantidade produzida, então 12 vezes 6 mil unidades de requeijão que foram produzidas, R$ 72 mil. Mesma coisa para mão de obra, então R$ 6 para produzir requeijão, vezes 6 mil peças produzidas, R$ 36 mil. Totalizo, então, custos diretos no valor de R$ 108 mil. Queijo, então, mesma coisa,
18 vezes 3 mil peças produzidas, 54 mil reais de matéria-prima para queijo. 54 e 9 mil reais de mão de obra, totaliza, então, um valor de 63 mil reais de custos diretos para queijo. Então, tendo custos diretos, deixa eu colocar aqui, custos diretos, e custos, os custos indiretos a gente já sabe. Então, custos diretos vão totalizar 108 para requeijão, custos indiretos 17.400. Totaliza, então, um valor de 125.402. Em queijo, 63 mil para queijo, 36.597 de custos diretos e 36 mil para custos indiretos. E totaliza, então, custos para a produção de queijo na ordem de 99.597,26, certo? Custos unitários, então eu vou pegar o quanto que eu gastei para a produção de requeijão, no total de custos diretos e indiretos de 125.402, divido pela quantidade produzida, que foi de 6 mil unidades produzidas, me devolve, então, um valor de R$ 20,90, certo? Para a produção de queijo, então eu tenho um valor de R$ 33,20, ok? Então, nessa lógica, a gente já sabe o quanto que custa para produzir cada um deles, de acordo com o método de custeio baseado em atividades. O que a gente precisa saber para finalizar o exercício é o demonstrativo de resultados. O demonstrativo, então, vai ficar da seguinte maneira. A gente começa com o faturamento. Faturamento, então, vai ser a quantidade que foi vendida vezes o preço do que foi vendido por unidade. Então, 6 mil unidades vendidas a um preço de R$ 30, 180 mil reais de faturamento com queijo, com requeijão. Queijo, então, 3 mil vezes 41 reais a unidade, 123 mil reais. Se eu subtrair o valor do custo de mercadoria vendida, então eu tenho que pegar quanto que foi vendida vezes o custo unitário, então, já que foi vendido todas as unidades produzidas, então, 20,90 vezes 6 mil unidades vendidas vai me devolver esse valor de 125.402. Em queijo, vai devolver o valor de 99.597. Então, eu vou subtrair esses valores do faturamento. Eu tenho, então, um lucro bruto de R$ 54,597,26. Então, aqui a gente já tem um resultado específico por produtos, entre requeijão e queijo, de acordo com o método de custeio baseado em atividades. Até aqui, ok, pessoal? Alguma dúvida? O que vocês me dizem? Tranquilo? Beleza. Obrigado, Camila. Certo. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu acho que a gente fez mesmo em sala. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Como a gente provavelmente está um pouco atrasado na nossa disciplina, eu vou encerrar o método de custeio. Não precisa mais entregar nenhuma atividade, inclusive essa atividade, o restante da atividade, acho que a gente vai ter que deixar para a próxima. Então, próxima semana, a gente dá sequência em um assunto novo. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre precificação. Então, semana que vem, a gente fala sobre precificação com base no método markup. Beleza? Então, pessoal, a princípio é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse conteúdo, ou querem saber mais alguma coisa com relação à precificação, eu aconselho, então, dar uma olhada nos vídeos que eu tenho postado para vocês lá. Inclusive, eu acho que já tem alguns os vídeos de precificação markup, precificação com base em regime tributário, estão todos lá no meu canal lá do YouTube. Se vocês quiserem dar uma pescoçada lá para dar uma olhada em como é que vai ser a atividade de precificação, ou tem interesse em saber como é que se precifica, dá uma pulada lá, porque tem bastante coisa, acho que vocês conseguem pegar bastante coisa. Então é isso, pessoal. Então, recomendações. Próxima semana a gente vai falar, então, sobre precificação. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto ou queiram saber mais alguma coisa, eu vou postando lá no Moodle, mas vocês também podem me perguntar a hora que vocês quiserem. Beleza? Então, a princípio é isso. Obrigado pela participação de vocês. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Boa semana para vocês.